Olá pessoal, bem-vindos a Med Excellence, daqui Madalena da Gama, acadêmico de Medicina e de Odontologia. E hoje eu darei algumas dicas de como eu estudei anatomia sem enlouquecer. Bem, a anatomia, sem sombra de dúvidas, a área com mais informação que há para memorizar, decorar e fazer isto da forma errada pode levar as pessoas ao caos total. Então, a abordagem ideal que eu trago é uma solução que é praticamente uma abordagem em que deve-se passar por 3 camadas durante o estudo. A primeira é a lógica da linguagem, entender a lógica da terminologia anatômica. A segunda é fazer uma integração regional. E depois a terceira é procurar fazer uma aplicação clínica da região estudada. Bem, primeiro, vamos analisar a lógica da linguagem. Antigamente, estudava-se muito os epônimos. Os epônimos exigiam praticamente memorizar o nome do cientista, do cirurgião que descobriu uma determinada estrutura. E isso criava ou cria uma carga cognitiva tão alta que é praticamente impossível de lidar com isso. Agora, os novos conselhos internacionais de anatomia praticamente sugerem a nomenclatura das estruturas do corpo humano, baseando-se em questões mais palpáveis, por exemplo, formato e tamanho, localização, ação e função. Primeiro vamos analisar formato e tamanho. Temos o exemplo do músculo piriforme, que é nomeado dessa forma porque o músculo tem forma de pera. Em relação à localização, temos a região temporal do crânio, que praticamente foi nomeado dessa forma por estar localizado na região temporal. Agora, em relação à ação e função, temos como exemplo o músculo levantador da escápula, que só o nome já transmite a função que este músculo exerce. Bem, em relação à descodificação da linguagem, eu trago o exemplo do músculo deltoide, que é praticamente nomeado dessa forma porque é uma palavra que vem do grego e delta significa triângulo e o seu sufixo oide significa semelhante a. Então, o músculo deltoide praticamente significa que ele é um músculo semelhante a um triângulo. É muito mais fácil, é muito mais lógico e cria-se uma maior conexão em termos de compreensão estudar dessa forma do que, por exemplo, estudar o nome de um cientista. Então, é dessa forma que deve-se abordar as estruturas anatômicas. Agora, a segunda camada que deve-se passar a fazer o estudo das estruturas do corpo humano é ter uma visão regional da coisa. A visão sistêmica estuda as partes, mas ela não estuda relações das partes. E o estudo da anatomia é praticamente o estudo de relações de estruturas do corpo. Ela estuda que a estrutura X situa-se lateralmente à estrutura Y, a estrutura Y situa-se inferiormente à estrutura Z. A anatomia é isso. A anatomia é isso. É isso. Tanto que para exercitar esse estudo de relações e tal, é só analisar o material que eu tenho na descrição do vídeo. Agora, ao estudar numa visão regional, passa-se por tudo que existe, tudo que existe nesta mesma região. A estudar numa determinada região temos a pele, vamos ter a faixa, vamos ter músculo, vamos ter esqueleto, vasos e nervos. Obviamente, vais estudar essas estruturas ao depender dos temas que tu vais estar a abordar na tua faculdade ou algo do gênero. Agora, e ao estudar a região, é extremamente indispensável que se tenha 2 materiais em disposição. Um material que será o material descritivo e outro que será praticamente um guia visual, ou seja, um atlas. Eu sugiro com grande ênfase em usar o atlas do NET. O material descritivo normalmente são disponibilizados pela faculdade, então isso eu deixo a vosso critério, mas se porventura tiverem a precisar de algum conselho, eu sugiro o MUR.
podem me contactar também se precisarem desses materiais que eu envio de boa de graça. Vamos tentar fazer aqui uma dissecção regional de como é que seria então o estudo regional, né? Vamos analisar primeiro o arcabouço, que é o esqueleto, na região do tórax. Por exemplo, vamos ter a clavícula, vamos ter costelas, vamos ter o externo, né? Temos essas estruturas ósseas. Agora, essas estruturas ósseas relacionam-se com o quê? Primeiro é que elas relacionam-se entre si e depois relacionam-se com outras estruturas. Por exemplo, os músculos. A parede anterior da axila, por exemplo, ela é formada pelo peitoral maior e menor, formam esta parede. Já o serrátil anterior forma a parede medial. E além de ossos e músculos, a região anatômica que estamos a falar em causa, que é o tórax, também vai ter nervos, vai ter vasos, vai ter veias e artérias. Por exemplo, temos aqui o exemplo da veia cefálica, que navega pelo sulco deltopeitoral. Agora, entendendo a linguagem, entendendo a lógica da linguagem, a lógica da terminologia, entendendo que o estudo deve ser um estudo regional em que deve-se abordar as relações. Isso é provavelmente a parte mais importante deste vídeo. A anatomia é estudar relações entre si, estudar que a estrutura X situa-se lateralmente à estrutura Y, a estrutura Z situa-se superiormente à estrutura X, por exemplo, assim. Agora, para memorizar mesmo, uma forma que eu particularmente usei para memorizar é depois tentar dar uma aplicação clínica a esta região ou estrutura que eu acabei de estudar. Isso cria uma conexão muito forte, que é praticamente impossível de esquecer. Por exemplo, entendendo que o contorno arredondado que nós temos aqui é preenchido pelo músculo deltoide, né? Temos aqui o húmero, ele é envolvido pelo músculo deltoide. Quais são as outras estruturas que localizam-se nessa região? Temos também o nervo axilar nesta região, ok? Temos também o nervo que contorna praticamente o colo do húmero, perfeito. E o que acontece então? Por que essa estrutura deve estar ali? Qual é a importância? Como é que eu posso realmente memorizar isto? Bem, podemos pensar que deslocando o osso por um trauma pode praticamente esmagar ou estirar este nervo que situa-se aí pertinho, que é o nervo axilar, que pode resultar numa atrofia muscular e perda da sensibilidade na face lateral do braço. Tendo todas essas informações que fazem sentido, mais importante é isso, a informação deve realmente fazer sentido. Se ela fazer sentido, é praticamente impossível, eu diria, esquecer essa informação. Então, aqui temos aqui uma matriz, praticamente faz uma comparação entre o método tradicional e o método que eu acabei de utilizar, que é o método das 3 camadas. O método tradicional utiliza o estudo sistêmico, em que, por exemplo, pode-se isolar apenas ossos do corpo e mais nada, mas o método das 3 camadas vai estudar regiões em que tu vais analisar o osso, vais analisar as faces, vais analisar os músculos, vais analisar vasos e como eles estão relacionados entre si. Lembrando mais uma vez, anatomia é estudo de relações. Quais são as estruturas que, por exemplo, estão laterais a uma determinada estrutura. Agora, força bruta, método de memorização tradicional, força bruta, decorar listas latinas, o que não faz sentido algum na nossa mente, praticamente é sobrecarga cognitiva, acaba em esquecimento rápido, mas agora quando se descodifica a linguagem, entende-se a lógica dos nomes, depois procura-se um atlas para realmente ver o que o livro descritivo dizia, faz muito mais sentido
Ainda no método de demolição tradicional temos o cadáver ou o texto isolado. Nunca estudam o texto isolado, nunca façam isso. É sempre acompanhar o texto isolado ou o texto do material provavelmente disponibilizado pela vossa faculdade, ou se quiserem estudar o muro, depois estudar o Atlas e depois fazer uma aplicação clínica em como você vai utilizar esta informação na tua prática clínica. Muito importante. A releitura passiva e sublinhar textos é o pior método que vocês podem utilizar. Aconselho o ensino ativo, se calhar ensinem para um colega, ensinem para colegas com dificuldades ou ensinem para vocês mesmos se tiverem que fazer isso. E o resultado final é que quem utilizar o método de memorização tradicional praticamente irá esquecer rápido. Exame terminou, esqueceu rápido, mas quem utilizar os métodos das 3 camadas vai ter uma grande fluência clínica que durante toda a sua formação vai ter esse conhecimento. Isso eu falo por conhecimento de causa, aconteceu comigo. Comecei a estudar como método de memorização tradicional, esquecia rapidamente, tinha péssimos resultados, mas quando comecei com essa nova abordagem, as coisas começaram a fazer sentido, deixei essa sobrecarga cognitiva sem sentido, comecei a fazer conexões realmente que ficavam na cabeça e até agora ainda tenho essas informações na minha cabeça porque fiz com que elas fizessem sentido. Espero que essas dicas realmente sirvam para vocês. Por favor, por favor, por favor, deem sempre um feedback aqui. Tudo que eu faço é por vocês e farei sempre por vocês.